Fala galera, beleza? Marcão chegando novamente aqui na área para trazer todas, mas todas as novidades do Palmeiras fresquinhas para você. E já de imediato eu quero pedir para você que acompanha aí o nosso trabalho e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dá aquela força aí para nós. É totalmente grátis, você não paga nada. E se inscrevendo você receberá todos os vídeos. Assim que a gente postar tudo de primeira mão, acabamos de postar um vídeo aqui, o YouTube irá entregar aí para você, irá deixar você muito bem informado. Deixe seu like também se você gostar desse vídeo, ajuda demais. Fará com que o YouTube entregue esse conteúdo para o maior número de palmeirenses e irá manter aí mais palmeirenses bem informados. E o seu comentário, ele é fundamental, pois eu quero bater um papo, eu quero conhecer você, eu quero interagir com você. E vamos iniciando aí o nosso boletim diário do Palmeiras, trazendo como primeiro destaque a apresentação oficial dos dois reforços palmeirenses que aconteceu ontem lá na academia de futebol. Meu amigo, os tempos agora, eles são outros. Antigamente, o atleta, ele se apresentava primeiro no clube para depois aí fazer a sua estreia em campo. Hoje, em tempos aí, como dizia, modernos, é totalmente ao contrário. O atleta joga primeiro para depois ser apresentado. Vai entender, né? Haja paciência. E justamente aí após terem já estreado com a camisa alviverde no jogo contra o Bolívar pela Libertadores da América, ontem foi o dia escolhido aí pela direção palmeirense para formalizar a apresentação do meio atacante Arthur, contratado aí junto ao Red Bull Bragantino, e do meio campo colombiano Richard Rios, que veio do Guarani de Campinas. Ambos os atletas, eles foram apresentados pela nossa presidente Leila Pereira. Mas antes de acontecer aí a apresentação oficial dos dois jogadores, a mandatária palmeirense, ela concedeu uma entrevista e olha, meu amigo, ela abriu o jogo do planejamento alviverde aí para o restante da temporada e também ela deu ênfase de forma incisiva na discussão que teve com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, na última quinta-feira, em uma reunião aí com clubes membros aí da chamada Libra, da qual aí é uma organização onde os clubes mais tradicionais aí do nosso país, eles estão pretendendo se unir para organizar o Campeonato Brasileiro sem vínculo algum com a CBF, do qual é a entidade que hoje é responsável pela organização aí do Brasileirão. Portanto, o intuito aí da Libra é justamente esse, ou seja, que os próprios clubes, eles façam a organização do campeonato sem necessidade da CBF. E a criação aí da Libra visa justamente maiores rendimentos aí nos cofres dos clubes, já que a CBF, como atual organizadora, ela ganha uma fatia alta aí desses rendimentos. E é óbvio que se a Libra der certo, ou seja, se vingar mesmo, esses valores que iam para os cofres da CBF, eles serão divididos aí entre os clubes membros aí da chamada Libra. E no papel, ou seja, na teoria, é um ótimo negócio aí para os clubes brasileiros, pois terão aí total liberdade e não ficarão reféns aí da CBF. Porém, meu amigo, quando parte para a realidade e essa ideia sai do papel, as divergências, elas começam a aparecer de todos os lados. Prova disso foi justamente na última quinta-feira, onde Leila Pereira e Rodolfo Landim, eles tiveram aí uma desavença quando o assunto envolvido foi percentuais de valores que cada clube irá receber na chamada Libra. E antes de apresentar aí Arthur e Richard Rios na academia de futebol, na sua entrevista, Leila Pereira disse que sempre se deu muito bem com Rodolfo Landim, aí, presidente do Flamengo, mas que nessas condições atuais ela tem que se posicionar. Leila disse aí que Rodolfo Landim, ele quer que as coisas aconteçam tudo do seu jeito. Ou seja, Leila Pereira quis dizer que Landim, ele quer colocar o Flamengo como supremo aí de todos os clubes brasileiros. Leila disparou quando o presidente do Flamengo, dizendo que o time carioca, ele tem uma soberba enorme e tem que baixar a bola. Leila frisou que para fazer aí um futebol saudável, o Flamengo tem que deixar de fazer aí picuinhas por coisas bobas, somente aí por vaidade. E a presidente Leila Pereira, meu amigo, ela continuou o disparate, dizendo que eles, ou seja, que o Flamengo, eles não são aí os reis da cocada preta. Disse também que quando os representantes do Flamengo falam, todos ficam quietos e precisa de uma mulher, no caso ela, aí, bater na mesa. E completou toda a sua indignação aí com o staff flamenguista, dizendo que se o Flamengo não está satisfeito, que saia e vai jogar na Europa. Meu amigo, como viram, o bicho pegou mesmo na última quinta-feira. Uma coisa é certa, a Leila Pereira, ela pode até não ser aí uma grande expert em gerenciamento de futebol, mas gente, a respeito de negócios que envolvem aí grana, convenhamos, ela é uma das maiores empresárias do Brasil atualmente.
O Landim, ele entrou numa tremenda enrascada, meu amigo. Não está lidando aí com gente boba. Não vai conseguir aí levar mais receita aí na lábia e na soberba. E ela deixou bem claro isso. E todas essas divergências que estão ocorrendo aí, sem nem mesmo aí a Libra ser ainda criada, se diz respeito a percentuais de valores. Já tinha ficado acertado aí que os clubes de maiores torcidas, as suas cotas seriam maiores, ou seja, eles receberiam mais grana, o justo, obviamente aí por sinal. Porém o que está pegando é que o Flamengo, por ser a maior torcida aí do Brasil, obviamente ele terá como direito maiores valores a receber. Isso já é certo entre os clubes, como eu disse anteriormente. Porém o que está pegando é que o Flamengo ele exige que a diferença de verba do primeiro do ranking, no caso aí que são eles, para os clubes de menores portes, que tem menor quantidade de torcida, seja uma diferença muito grande, haja uma grande disparidade. E aí que entra a discordância. Leila e os outros representantes aí de clubes, eles brigam que essa diferença ela não seja tão grande como o Flamengo exige que seja. Na realidade, a presidência do Palmeiras ela quer que tenha menos disparidade, ou seja, menor diferença aí de valores recebidos pelos primeiros do ranking em comparação aos últimos. Na realidade, Leila briga para que as verbas que irão entrar aí na competição, ela seja dividida com mais justiça e não com tanta diferença entre os clubes mais tradicionais e os menos tradicionais. E antes de apresentar os jogadores, ela deixou também bem claro qual a atual situação que a cúpula alviverde enxerga em caso de contratações nesse momento. Para Leila, o Palmeiras sempre está de olho aí no mercado e ela disse que não está com pressa para fechar mais alguma contratação. Leila ressaltou que quer sempre fortalecer aí o elenco e as contratações que se chegarem terão que ter o aval do treinador, diretor de futebol e o dela. E se tiver aval aí dos três, vai contratar. Mas a presidente frisou que o elenco palmeirense no momento ele está fechado. Se houver alguma solicitação aí do treinador, ela irá avaliar. Portanto, a mandatária palmeirense mais uma vez bate na tecla que por agora ninguém deve chegar mesmo aí para a temporada. E Leila também falou dos valores dos ingressos, que por sinal, meu amigo, andam muito altos, exorbitantes aí os valores. A presidente disse que o Palmeiras ele precisa arrecadar, pois contratações elas são feitas com dinheiro e por isso o clube tem que ter receita. Meu amigo, pelo jeito aí você que é acostumado a acompanhar o Verdão de perto, de ir lá no Allianz Parque, pode ir se adaptando com a realidade, com esses preços abusivos no momento aí de ingressos, pois pelo que foi dito ontem, os ingressos eles não devem ter uma redução aí no seu preço. Brincadeira, né, Leila? Pelo amor de Deus. Além de estar daquele jeito, meu amigo, bem em algumas de suas ponderações e extremamente infeliz em outras delas. Ela oscila muito, mas bola pra frente. E após esclarecer as divergências com o presidente do Flamengo, aí, Rodolfo Landim, Leila Pereira oficialmente ela fez a apresentação oficial de Arthur e também de Richard Rios. E logo após os atletas aí receberem e vestirem o manto sagrado aí alviverde, ambos os jogadores eles falaram com a imprensa. Arthur disse aí na entrevista concedida que apesar de ainda não ter conversado com o técnico Abel Ferreira, ele pode atuar em qualquer posição, ou seja, ele pode jogar mais aberto ali pela direita, do qual é a posição aí que ganhou mais destaque, tanto quanto jogava aí no próprio Palmeiras, como no Bragantino, mas ressaltou que também pode atuar aberto pela esquerda, de meia de criação, ou até mesmo de centroavante, ou seja, Arthur chegou com sede de bola, meu amigo, e pensa em entrar no time titular aí, independentemente da posição que ele for escalado. Também falou que fica triste pelas lesões aí ocorridas, tanto de Rony como de Rafael Veiga. Mas no futebol nós estamos sujeitos a essas condições. Aliás, Arthur ele deve ser a novidade no meio campo, no jogo de hoje, logo mais, assim como atuou aí na sua estreia contra o Bolívar pela Libertadores. Arthur ele deve jogar ali mais centralizado, sendo o armador aí de jogadas do Palmeiras, ou seja, fazendo a função feita aí por Rafael Veiga. E Richard Rios, ele também seguiu a mesma filosofia aí empregada por Arthur. Ele disse que pode atuar tanto de 5, que seria aquele volante de contenção, posição que era exercida aí por Danilo, e também disse que pode jogar de 8, do qual é aquele atleta meia que marca, porém ele tem mais facilidade de criar jogadas e chegar aí no ataque. Inclusive, essa é a sua posição original. Seria o 8, mas como ele mesmo disse, ele também pode atuar de 5, ou seja, de volante ali, de contenção
no sistema defensivo sem problemas algum. Ele disse também que é gratificante trabalhar com Abel Ferreira e que respeita muito a trajetória vitoriosa de Danilo no Verdão, mas ele veio para marcar a sua história. Portanto, Richard Rios mostrando estar disposto a contribuir aí, independentemente também da posição que for escalada, e também mostrando muita personalidade ao dizer que chega no Palmeiras para marcar o seu nome aí na história do clube. E após o término das entrevistas cedidas aí por Leila Pereira e pelos dois jogadores, Abel Ferreira levou todo o elenco para o gramado da academia de futebol, onde fez os últimos ajustes para essa partida de logo mais. E acabou encerrando a preparação. A comissão técnica alviverde, ela comandou aí atividades táticas. Abel separou o elenco em 2 times no gramado. Os jogadores foram orientados para trabalhar posicionamento e também trabalhar ali movimentações. Depois, os atletas participaram de um treino recreativo e concluíram as atividades aí do dia com ensaios de bolas paradas e também de finalizações ao gol. E para essa partida o Palmeiras ainda tem que lidar, meu amigo, com uma extensa lista aí de atletas lesionados, assim como foi nas partidas anteriores. Os meias aí, Atuesta, Rafael Veiga e Bruno Tabata, os laterais Piquerez e Mike e o atacante Rony. Como disse aí no vídeo de ontem, Tabata e Piquerez, eles já iniciaram os trabalhos chamados aí de transição, do qual é aquela última fase aí de recuperação para o atleta voltar aos gramados. Quando entra aí na fase de transição, a tendência é que se o atleta ele não sentir desconforto ou dores, ele será liberado para voltar a atuar normalmente. Portanto, Tabata e Piquerez, eles estão fora de jogo hoje, mas há uma grande possibilidade de já na próxima partida eles estarem aptos a jogar. Vamos ficar aí na torcida para que voltem o mais rápido possível. E com todos esses problemas aí de lesões, o provável Palmeiras que deve iniciar o jogo contra o Cuiabá logo mais às 16 horas lá no Allianz Parque, ele deve ter aí o Everton no gol, na lateral direita Marcos Rocha, o miolo de zaga aí vai ser formado por Gustavo Gomes e Murilo, e fechando o sistema defensivo, o lateral esquerdo, o garoto aí que tá comendo a bola, Vanderlan. O meio campo deve iniciar com Zé Rafael, Gabriel Menino e Arthur aí fazendo sua estreia aí com o time principal, e lá no ataque Dudu, Flaco Lopes e Hendrick completam aí a equipe alviverde. E assim como aconteceu no meio de semana, no jogo contra o Tombense aí pela Copa do Brasil, o volante Jailson, ele não foi inscrito pelo Palmeiras para a estreia do Campeonato Brasileiro. Segundo a apuração aí, o jogador ele está liberado aí dos treinamentos até na próxima segunda-feira para resolver problemas particulares. Na sexta-feira aí o clube ele inscreveu atletas na competição nacional e o nome do volante Jailson não aparece na lista. Durante a semana o nome aí do atleta ele também ficou de fora dos jogadores aptos aí a atuarem na Copa do Brasil. Só lembrando que a janela de transferência ela fica aberta para o mercado aí nacional até o dia 20 de abril e o vínculo do camisa 30 vai até o final do ano. Inclusive, no meio de semana aí surgiu rumores que o atleta ele poderia estar de saída do Verdão. Porém, aí o seu empresário e o staff palmeirense, eles negaram essa possibilidade. As duas partes aí afirmaram que a intenção é de que o médio volante aí ele cumpra o contrato aí com o Alviverde. Porém, meu amigo, olha, tá estranho, hein? Vamos acompanhar bem de perto essa situação aí do meio campo, já que o clima aí de Jailson com os torcedores, ele está pesado. E uma saída do jogador, ela não deve ser totalmente descartada não, hein? E ontem também ficou definido onde será realizado o jogo de volta da Copa do Brasil, que será realizado aí no próximo dia 26, contra a Tombense. A princípio, a Tombense iria mandar essa partida na cidade de Muriaé. A equipe manda os jogos aí no estádio Soares de Azevedo, que é localizado aí em Muriaé, do qual fica cerca de 60 quilômetros aí do município de Tombos. Mas as partidas disputadas aí na cidade vizinha, elas não têm cativado o público local. Então a direção aí do time mineiro, ela preferiu levar essa partida para Uberlândia. Porém, meu amigo, a distância ela será bem maior, hein? Pois Uberlândia fica a 900 quilômetros aí de distância de Tombos. E o palco que irá receber a partida de volta aí da Copa do Brasil entre Tombense e Palmeiras é o estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. Esse estádio ele tem capacidade para cerca de 53 mil pessoas, ou seja, a Tombense leva o jogo para um centro maior, com o intuito, obviamente, de levar mais gente ao estádio, que consequentemente irá engordar aí as suas rendas. E agora vamos uma nota que traz o nome do meio-campo Rafael Veiga como sendo aí o personagem principal. E essa nota, meu amigo, é um sinal para o Palmeiras aí acionar o alerta verde, pois no meio do ano deve mesmo haver fortes investidas do futebol europeu para levar aí o meio campo de 27 anos.
As informações que nos chegaram dão conta que clubes da Inglaterra e da Espanha, eles fazem sondagens no atleta. E no meio do ano, aí na janela de transferência, que se abre agora em julho, há grandes chances de Veiga deixar o Palmeiras. Porém, até o momento, não houve propostas oficiais. O Palmeiras também, até agora, ele não estipulou valores para negociar o atleta. O Verdão, ele espera que seja feita primeiramente uma proposta para aí sim avaliar os valores e fechar a negociação, ou se vai fazer aí uma contraproposta. Porém, como disse aí, por enquanto não há nada oficial, mas os rumores são grandes que nessa janela aí do meio do ano ou no começo do ano, Veiga deve mesmo ser negociado. Portanto, sinal de alerta aí para a cúpula palmeirense. Fica claro que já é necessário começar a trabalhar com peças de reposição para esse setor, pois Veiga ele está no radar do futebol europeu e não é de agora. Isso já é algo anunciado. Espero que a direção palmeirense aí, ela não espere até o último minuto e já elabore desde já um planejamento trazendo o substituto aí para o jogador e não deixar acontecer como aconteceu aí com o volante Danilo, ou seja, sabia que o atleta iria sair a qualquer momento e não se prepararam para a reposição do jogador. Aliás, até hoje procura aí o substituto de Danilo. Abra os olhos aí, direção palmeirense. Para você, o meu abraço. Até mais.